Para mim, 2 semanas fora da igreja já deu, mas eu tinha o compromisso de ir até Vancouver para poder a gente inaugurar a nossa igreja lá em Vancouver. Eu queria dizer uma coisa para você. Você está de parabéns pelo que você está fazendo em Vancouver. Irmãos, tem brasileiro à beça em Vancouver, muito brasileiro. E só para você ter ideia, no domingo acho que estava -3, sensação de -4, sensação de menos alguma coisa, -8. Assim, é frio demais, irmão. É um negocinho que, para quem não está acostumado, a gente sofre. E imagina um brasileiro acostumado a ir para a rua, ver pessoas, e comer o churrasquinho e tal, e de repente ele vai para o Canadá por um motivo, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para aprender inglês, ou porque teve uma transferência, ou seja, uma oportunidade de vida, todo mundo tem direito disso, mas quando ele fecha a porta da casa dele, que aquela neve vai caindo lá fora, e que ele está trancado naquele quarto, irmãos, a chance de depressão é absurda. Inclusive, todo mundo lá tem que tomar D3, né, a vitamina D, porque não tem sol direto. No verão tem sol até 10 horas da noite, 3 meses. O resto do ano, assim, às vezes 3:30 da tarde já escureceu. Então a pessoa entra no trabalho, às vezes 7 horas da manhã, está escuro. E quando ela sai do trabalho, 5:30, 6 horas da tarde, está escuro, não vê o sol o dia inteiro. Você tem noção do que é isso? Então, isso interfere nas nossas emoções. E eu queria te falar, domingo foi o dia mais frio do inverno desse ano lá em Vancouver. Eu sou um sortudo, né? Pensa no negócio, falei, meu Deus, a inauguração hoje, e a neve caindo, e a neve caindo, e a neve caindo. Eu falei, Senhor, por favor, interrompe a neve. O Senhor não ouviu. Não ouviu. Falei, Senhor, estou com moral nenhuma. Não, está faltando muito oculto lá na barra. Então, gente, foi um negócio muito legal, porque foi uma forma de Deus falar conosco. Começou a nevar assim, tipo meio-dia, e o culto era 18 horas, e eu tinha um curso de membresia às 4. Irmãos, nós tínhamos lá, sei lá, contando com as crianças, talvez umas 80 pessoas, nesse culto, com neve de 15 centímetros na cidade. O povo saiu, porque a neve é linda, né? Mas depois que você começa a passar com os carros na neve, aí começa a soltar aquela poluição dos escapamentos dos carros, aquilo vira uma lama, fica branquinha a calçada, coisa mais linda, e no meio aquela lama, e é perigoso. Se você não tem um pneu apropriado, você corre um risco danado. E o povo foi para a igreja, e para mim foi Deus falando assim, ei, eu botei foi neve mesmo, para vocês saberem que eu estou nesse negócio, que eu estou levantando um povo comprometido. E eu falei isso para eles, olha, vocês me surpreenderam, queria agradecer a vocês, e foi uma festa espiritual. Nós tivemos lá umas 6 decisões por Jesus, né? No culto, um congraçamento, gente pegando a ficha na hora, eu quero ser membro dessa igreja, me dá a ficha aqui, me dá a ficha aqui. Deus está com a mão naquele trabalho, e eu queria dizer que é você que é fiel dizimista, você que é ofertante, que está ajudando a sustentar o pastor Max e a Suelen lá, integralmente. E mais que isso, você que está ajudando a bancar o hotel, é um hotel Hilton, onde a gente se reúne lá. São quase $1.000 por domingo o nosso gasto, porque tem um aluguel de equipamento, mais o hotel, e mais uns biscoitinhos, né? Tal, por quê? Porque acaba o culto, fica um cafezinho, um chocolatezinho, é bem da tradição lá nas igrejas isso, acaba ali, tem um cafezinho com biscoitinho, e aqui na igreja tem que ser 2 toneladas mais ou menos, né? Depois do culto, mas tem um biscoitinho, um cafezinho, um chocolatezinho, para o pessoal ter uma comunhão ali. Então, gente, pessoas lá falando comigo, pastor, eu orei 10 anos para ter uma igreja como essa aqui.
Coisa linda, você é resposta de oração de gente que está orando há 10 anos. Irmãos, nós temos que ter mais consciência do nosso lugar nesse quadro atual de missões no mundo e no Brasil. Nós precisamos ter um pouco mais de visão do quanto que Deus está contando com a nossa generosidade, a nossa visão, o nosso amor, a nossa dedicação para mudar a história desse país e também da vida dos brasileiros pelo Brasil afora. Estamos começando, pelo mundo afora, estamos começando com os brasileiros, mas muito em breve vamos começar a atacar com o poder e o amor de Deus, quem? Os canadenses. E aí o Canadá tem duas coisas, né? Você tem lá, além dessa frieza natural das pessoas em relação à fé, ainda tem outro problema. Lá no Canadá se fala duas línguas, o francês e o inglês. Então, tem lugar que é mais francês do que inglês, tem lugar que é mais francês que inglês. Pensa num lugar complicado. E nós vamos ter que ter essa igreja internacional, que fala essas línguas para levar o amor de Deus. Irmãos, Deus está levando a sua igreja, ou seja, Deus está levando você. Porque enquanto você não se entender igreja, você não entendeu nem por que Jesus veio ao mundo, sinceridade. Enquanto você não se vê, eu sou Jesus para esse momento. Por quê? Porque Jesus habita onde, gente? No céu? Ele habita onde? Na gente. Nós somos os Jesusinhos que andam por aí. Nós somos a resposta do Pai para o povo. Nós somos a palavra, nós somos o exemplo, nós somos o modelo. Enquanto você não se vê assim, você nunca vai saber o que realmente Deus esperava de você, e nunca você vai viver o que realmente Deus quer que você viva. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, que eu estou chegando empolgado aqui, e me falaram que vai ter tempestade, daqui a pouco nós vamos ficar aqui até 5 horas da manhã, estou brincando. Nós vamos falar rapidinho para poder ir para casa. Então, o que eu queria te dizer é, nós temos um chamado de Deus. Eu recebi um comunicado essa semana de um homem riquíssimo, rico. Irmão, pensa em rico, multiplica aí. Ele me falou, não há esperança para mim. Eu falei, ei, um amigo meu me falando isso, você tem que me deixar ajudar. E essa semana eu vou encontrar com ele. Um homem muito rico, mas um homem que não vê esperança. Deixa eu te falar, a esperança está em encaixar essa peça recortada, cheia de recorte, de trauma, de dificuldade, também de competências, de sabedoria, essa peça esquisita se encaixar no quebra-cabeça de Deus. Cada corte da sua peça é uma situação que você viveu, mas a sua peça, ela se encaixa. E o quadro que Deus está montando sem você, encaixado, não é completo. Pastor, mas eu sou um Zé Ruela à esquerda, não sei nem falar, não sei nem isso, não sei nem... Pois é, você é fundamental. Você é fundamental. Deus não colocou ninguém nesse mundo para não ter alguma manifestação fundamental na sinfonia de Deus para que o mundo cante uma nova canção. Amém?